Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou apaixonada por papel, adesivo, colagem e tudo relacionado a isso. No vídeo de hoje, vamos fazer mais um episódio do meu Travel Journal para a França, do meu intercâmbio para a França. Se você perdeu os outros episódios, te convido a ver eles primeiro, porque eu vou contando a história do intercâmbio de coisas que aconteceram lá, enquanto eu monto o caderno. Então, bora! No vídeo de hoje, a gente vai fazer a segunda parte da viagem para Paris. Para quem não sabe, eu viajei para Montpellier, que foi onde eu fiz meu intercâmbio, mas durante a semana ali do Natal, entre o Natal e o Ano Novo, eu fui para Paris para fazer uma viagem. Então, no último vídeo, eu contei como foi o início dessa viagem, contei inclusive que eu tive intoxicação alimentar. Passei mal dentro do museu, vomitei no lixo do metrô, mas enfim, foi uma história boa para contar depois. Então eu tô mostrando aí para vocês as páginas que eu já fiz, né? Essas últimas foram a viagem, a primeira parte da viagem, terminou ali com o museu e agora nós vamos fazer mais 4 páginas nesse vídeo. Então, essa primeira página eu vou usar esses papéis. Um é da Kimo. E outro, eu acho que esse daqui, o xadrez, ele é da edição Cozy Home. E esse daí de estrelinhas amarelas com rosa é da Cat in Box, eu acho. Então, eu vou colar esses papéis de fundo e colocar as fotos. Vocês vão perceber que eu não coloco tanto adesivo assim, porque como as fotos são grandes, já ocupa muito espaço. Mas eu sempre tento dar uma enfeitada, né? Então, o máximo que eu conseguir colocar ali de washi tape, de adesivo, eu vou colocar. Mas, no geral, não dá pra colocar tanta coisa, porque não tem muito espaço assim, né? Esse é um caderno tamanho A5, inclusive, se você quiser, pode fazer com um maior. Eu acho que fica bem legal também. Eu gosto de tamanho A5, né? Por isso que eu normalmente uso. Mas você pode usar um caderno até maior também. Já fiz scrapbook com fotos em outros tamanhos de caderno. Por exemplo, no tamanho A4. Essa washi tape é da loja Gravitando, que fechou. Eu comprei antes de fechar, né? E as fotos? Vamos lá. Eu tive intoxicação alimentar, passei mal, certo? Essa foto de baixo é do metrô que eu tirei um dia aleatório. Não exclusivamente foi nesse dia daí. E também o ticket do metrô. Então, essas duas eu deixei separado. E aí, tem a foto de um cachorrinho e também de uma torre. Na verdade, no dia 27 de dezembro, que foi um dia depois de eu começar a passar mal, eu fiquei em casa. Então, eu não saí de lá, fiquei exatamente o dia todo em casa. E aí, esse cachorrinho, ele é das pessoas que me hospedaram, né? Como eu contei pra vocês no vídeo passado, quem me hospedou foram os pacientes do meu pai, que estava em Paris. Inclusive, eu trabalhei quando eu fiz estágio com uma das moças, né? Quando eu fiz estágio no Itamaraty, ela servia lá, então eu trabalhei com ela. E aí, eles me hospedaram na casa deles e eu fiquei com o cachorrinho. Eu fiquei o dia todo na casa, assim, deitada, porque eu não tava realmente bem. Então, um dia eu diria que foi meio que perdido, né? Esse dia 27, que eu fiquei em casa. Aí, as outras fotos, na verdade, foram de outros dias, mas como do dia 12 eu só tinha essa do cachorro, eu coloquei essas outras pra compor junto. Inclusive, eu coloquei ali, né, Jour 12, que é o dia 12, bem embaixo do cachorro, pra eu saber que foi exatamente naquele dia. E, gente, eu gosto muito de eu mesma do passado, né, por ter guardado esses tickets. Então, tem bilhetes, tem tickets, tem folders, tem muita coisa. E isso é muito legal. Então, esse ticket aí é do metrô. Ele já começou a apagar, mas não tem jeito. Essas impressões térmicas apagam com o tempo. E aí, eu aproveitei para colocar esses adesivos de frase da Kimo Sticker Box, que eu ajudei a escrever, né, em francês. E coloquei também vários adesivos da Kimo Sticker Box que veio na edição de Paris, né? Muito útil para mim. Também usei bastante esse bloco de viagem da Algodão Doce, que é muito legal para fazer travel journal. Então, eu recomendo você comprar algumas coisas específicas de viagem, adesivos, né?
quando você viaja, porque para fazer esses travel journals é muito legal. Tô ali decidindo qual que vai ser a posição dos papéis e das fotos, né? Vocês veem que eu arrumo de um jeito, depois vou lá e reorganizo. E eu também tô aproveitando esse caderno para usar as minhas washi tapes de Paris, porque não é sempre que a gente consegue usar. Então, essa daí, ela tem um fundo transparente e tem vários monumentos, eu acho ela muito linda. Então, vou colocar esse xadrez, que eu acho que combinou com a minha cor da roupa nas fotos. E também essas fotos foram tiradas à noite, então elas têm elas são mais escuras, né? Vou mostrar ali pra vocês, colocar as fotinhas. Tem a Tour Eiffel, né? E também o Arc de Triomphe. Esse foi o dia 28, que foi o dia 13 da viagem já. E aí, eu fui primeiro numa loja que eu tirei essa foto da Torre Rosa. Foi de dia, eu saí no final do dia. E depois eu tirei essas fotos à noite, ali com a Tour Eiffel, né? Como eu estava passando mal, eu fiquei o dia todo descansando e resolvi sair no final do dia. Vou usar também esses adesivos da Kimi Sticker Box, que são de monumentos. Eu tô usando e gostando bastante deles. Então, eu coloquei ali o adesivo da Champs-Élysées, que é uma das ruas mais famosas, né, de Paris, que tem várias lojas e no final dela tem o Arc de Triomphe. Então, coloquei também o adesivo, né, do Arco do Triunfo. E na outra foto eu tô com a torre, né, só que eu já usei o adesivo do Monumento de Torre antes. Então, é isso. Eu passei lá só pra tirar uma foto de noite, porque ela fica bem bonita também, iluminada. Tem dia que ela muda de cor, às vezes ela fica mudando, né, a cada minuto, enfim. Então, é bem bonito ver de noite também. E vou colocar mais algumas frases ali. Eu coloquei a frase Vivre est une aventure, que quer dizer viver é uma aventura, e também bisou. E do outro lado é Il est toujours temps d'apprendre, que quer dizer é sempre tempo de aprender. Então é isso, gente. Essa foi a página. Vou finalizar ali colocando o dia 13. No total foram 70 dias de viagem. Então, assim, estamos quase no dia 20, né? Bom, nessa próxima página, esses dois papéis de fundo são da Kimo, de um pack de colagem deles. Eu adoro essas cores. Eu acho que é o meu pack preferido da Kimo, de colagem. E esses papéis são brilhosos, né? Parece papel de revista. Fica realmente muito lindo. A qualidade é muito boa. Então, eu vou colar os dois ali pra fazer de fundo. Eu sei que no outro vídeo eu falei que eu não ia usar muito papel, mas eu acho que faz tanta diferença o papel no fundo ali, então eu decidi usar e não me preocupar com o tamanho que o caderno vai ficar depois. Provavelmente o caderno vai ficar bem gordo, né? Com essa quantidade de papel e também as fotos, que tem uma gramatura bem alta, mas eu acho que eu não vou me importar com isso, não. Como eu já disse pra vocês, eu não gosto muito da abertura desse caderno. Ele não abre 180 graus, então ele fica fechando o tempo todo. Eu preciso prender ele com um clipe ou colocar um peso em cima. É uma coisa chata de lidar, porque aí você faz um peso de um lado e ele levanta do outro, como vocês estão conseguindo ver. Então, assim, esse caderno especificamente eu não gosto muito dele, não. Eu queria ter escolhido outro. A capa é maravilhosa, mas essa questão do caderno não abrir direito é uma coisa que é importante pra mim, assim, que atrapalha um pouco. Bom, pra colocar o dia, como ele é um papel de washi meio transparente, eu não tava achando um lugar muito legal de colocar, então eu decidi pôr dentro da foto. Eu acho que ia ficar mais visível, porque se eu colocasse ali no cantinho no papel preto, não ia ficar tão legal. E ia aparecer o papel de washi branco, né? Esse papel de washi é legal colocar quando você põe direto na folha. Mas aí eu coloquei na foto, eu acho que ficou bem interessante. E agora eu vou contar pra vocês como que foi pra ir nessa igreja, né? É a Basílica de Sacré-Cœur. Então, eu nunca tinha ido lá, foi a primeira vez. Eu já tinha viajado pra Paris, mas eu nunca tinha ido lá. Então, eu não sabia exatamente onde era. Eu resolvi nessa viagem curtinha, né, ir pra lugares que eu não tinha ido da outra vez. Então, eu decidi ir nessa basílica, né? E aí, das pessoas que estavam me hospedando na casa, né, o marido da minha ex-chefe, ele me explicou o caminho e falou pra eu descer em uma certa estação de metrô.
Só que a questão é que eu acho que não era o caminho mais recomendado. Porque quando eu cheguei nessa estação e eu desci, assim, eu vi rua cheia de pessoas, né? Como eu estava sozinha e eu tinha 20 anos, eu ficava com medo de andar. E aí, assim, parecia o centro de São Paulo, eu diria. Muita gente andando de um lado pro outro. Então, assim, eu não me sentia segura de ficar andando lá sozinha e tirar o celular pra poder olhar onde que eu tava. Então, eu fiquei perdida. Eu não sabia para que lado era a Basílica. Eu acho que eu não desci na estação mais correta pra isso, né? Então, eu ficava... O que que eu fazia? Eu entrava numa farmácia, procurava a localização de onde eu tava e pra que lado eu precisava ir pra chegar na Basílica. Aí eu saía, eu entrava na loja de novo pra ver se eu tava indo pro lado certo. E eu sou uma pessoa perdida. Mesmo com mapa e GPS, eu me perco. Ainda mais a pé, porque eu nunca sabia se era pra direita, pra esquerda, enfim. Então eu fiquei perdida, demorei um tempão pra encontrar, mas quando eu encontrei foi tranquilo. E aí, desse outro lado, que vocês já viram fazendo a página, é a Rua dos Pintores, que a gente fala Rue des Peintres, que é onde fica várias pessoas pintando, desenhando pessoas. Eu achei muito linda essa rua, foi muito legal de ver as pessoas fazendo ali arte na hora, né? E eu, inclusive, comprei até um mini quadrinho. Assim, era um quadrinho minúsculo, do tamanho, sei lá, eu acho que ele tem uns 10 centímetros, mas eu quis comprar pra guardar de recordação. Então, eu gostei bastante da Basílica e também dessa Rua de Pintores. Recomendo muito ir lá. Eu realmente achei bem bonito. Aí, quando você chega aí nessa Rua dos Pintores, tá tranquilo. Foi só o caminho mesmo, que era um centro, assim, cheio de gente, que eu ficava com medo de pegar o celular na rua, né? Porque a gente não sabe. Poderiam perceber que eu tava sozinha, que era uma menina sozinha, né? E que tava perdida também, sem saber pra onde ir. Então, eu ficava entrando nas lojas pra olhar o Google Maps. Sim. Bom, a próxima página, ela vai ser bem especial. Eu usei esses papéis aí de fundo com letras que eu acho que combinava. Já vão entender por quê. E também esse outro papel com listras. Eu gostei da cor dele. Então, eu sempre corto ali com a guilhotina para poder ficar reto. Então, eu não quero correr o risco de ficar torto. Só quando eu quero rasgar, né? Gente, tudo isso que eu vou mostrar pra vocês agora, eu fiz no mesmo dia, tá bom? Então, de manhã cedo, no dia 14, eu fui na Basílica, aí eu passei na Rua dos Pintores e depois eu continuei. Pra onde que eu fui? Eu fui pro bar onde gravaram o filme da Amélie Poulain. Não sei se vocês conhecem, mas Amélie Poulain é um filme muito famoso, francês, famoso aqui no Brasil, e que eu gosto bastante. Ele é super diferente, eu gosto dele. E aí, esse daí é o bar onde eles gravaram. Inclusive, tinha uma homenagem, né, ali da parede, das coisas do filme, que eu, inclusive, tirei foto. Então, tem a foto da fachada do bar, aí lá dentro, e também da parede em homenagem ao filme. Recomendo vocês assistirem esse filme, ele é bem interessante. E aí, eu aproveitei para pegar cartelinhas da Kimmy Chicker Box de Paris também, porque eu sabia que tinha uma cartela com algumas meninas que inspiravam a Amélie Poulain. Não exatamente ela, né? Mas ela tem no filme um cabelo curtinho, preto, então elas lembravam a personagem e por isso eu decidi usar. Então, tô ali colocando aonde vai ficar cada foto. Aproveitei para usar bastante fake tape, bastante washi tape também. E é isso, gente. Nessa página coube mais adesivo, porque as fotos não eram tão grandes assim, né? E eu aproveitei para colocar os adesivos das meninas e também de ruas. Bom, essa frase é ceux qui rêvent ont bien de la chance. Quer dizer, aqueles que sonham têm bastante sorte. Então, essa seria a tradução da frase, né? Eu coloquei ali porque eu acho que tem tudo a ver. E também vou colocar duas meninas e essas imagens de rua. E a outra imagem que eu vou pôr é tipo de um metrô, que quando ele não é subterrâneo, a gente chama também de tram, tramway. Então, eu vou colocar ali para poder enfeitar. E, gente, eu tô adorando usar essas frases em francês.
A Adri, ela me enviou várias cartelinhas, né, como agradecimento por ter ajudado com as frases. Então, eu tenho que gastar elas, porque eu tenho umas 10 cartelas dessas iguais. Bom, agora, o outro lado tem o Moulin Rouge, que eu só passei na frente, aí eu tirei foto. E vou colocar o adesivo ali também no monumento. E também tem uma coisa que é muito legal, que chama Mur de Je t'aime, que é a parede dos Eu Te Amo. Je t'aime, né? Eu te amo em francês. Tem uma parede que tem escrito em vários idiomas Eu Te Amo, né? Com várias línguas diferentes. E aí essa parede, ela é toda azul, com as escritas brancas. Ela é muito bonita. Então eu fui lá conhecer essa parede que eu nunca tinha visto, né? Gente, assim, é tudo uma coisa do lado da outra. Então, eu fui andando e vendo onde que era para poder aproveitar, como era na mesma região, para fazer tudo isso. Então, são essas coisas, né, que eu vi. Coloquei ali o adesivo do Moulin Rouge, da Kimo. E a foto que eu deixei cair. Eu gosto muito de colar as fotos com a fita dupla face. Eu acho que é a melhor forma de colar, de um jeito que fica bem colado e também não fica grudento, não estraga a foto. Eu gosto muito de usar a fita dupla face. E aí eu tô colocando também a escrita, eu sempre recorto ela porque o adesivo não veio recortado. E é isso, a frase que eu vou escolher para essa página é Les souvenirs sont éternels, que quer dizer, as lembranças são eternas. É isso. E vou colocar também a palavra je t'aime, a frase, né, je t'aime ali, para representar essa parede. E é isso, então, decidi dar uma olhada no bloquinho da primeira edição de Kimi Sticker Box, que foi de viagem. Eu sei que tinha uma página só com coisas relacionadas à França, e eu queria ver se tinha alguma coisa ali que combinava. No fim, eu não peguei muitos adesivos desse bloquinho, porque eu acho que era um traço de desenho diferente, e as cores não combinaram tanto assim com a página. Então, eu deixei de lado ali e resolvi não colocar mais nada. Vocês podem até ver que eu volto um pouco algumas páginas para ver se combina alguma coisa ali no meio. E depois eu mudo de ideia. Então, deixei assim mesmo. E agora, a gente vai para a última página. Ficou assim, a penúltima, né? E agora nós vamos para a última. Eu só vou usar um lado do caderno para representar o fim da minha viagem para Paris. Como eu falei, ela foi muito rápida, né? Então, de dia eu fiz tudo aquilo e de noite eu já viajei. Eu voltei de trem, assim como a ida, né? E guardei também a passagem. E aí eu vou colocar ela ali de fundo, junto com esse papel transparente, que eu acho muito lindo. Ele tem umas flores em foil. E aí eu vou aproveitar também e usar um papel com mapas ali, desse bloquinho, pra fazer a composição, né? E agora eu vou contar pra vocês a história do que aconteceu nessa viagem de volta. Bom, a estação de metrô de Paris é gigante. E eu só tinha ido na de Montpellier, né, pra poder viajar pra Paris. Então, a de Montpellier eu cheguei e em 5, 6 minutos eu já tava na frente do meu trem. Só que a de Paris era gigantesca, tinha que andar muito. E aí eu atrasei. Eu quase perdi o trem, gente, essa é a verdade. Eu cheguei num balcão e perguntei para as moças, por isso que é importante falar francês também, né? Perguntei onde que era. Aí elas falaram assim, é em tal lugar, mas ele já tá partindo, você vai ter que correr. Eu saí correndo em disparada, porque elas falaram que era longe. Gente, imagina uma menina doida correndo com uma mochila nas costas. Que bom que eu só tinha levado uma mochila, né? Porque foi, sei lá, 3, 4 dias de viagem. Mas eu saí correndo que nem doida, assim, no meio das pessoas pra conseguir chegar. Porque eu sabia que se eu perdesse, eu teria que comprar outra passagem. E não foi barato. E eu precisava já estar lá no outro dia, né? Porque também as pessoas que me hospedaram, eles iam viajar. Então, assim, eu não teria outro lugar pra ficar. Então é isso, saí correndo que nem uma doida. E aí, quando chegou lá, o trem era gigantesco. Aí eu perguntei pro cara que tava do lado de fora, né? Perguntei qual era a minha entrada, o meu vagão, porque eu não fazia ideia. E ele só disse assim, entra em qualquer um, porque o trem tá saindo agora. Aí ele apitou, o trem apitou, e eu pulei dentro do vagão. Acontece que era o vagão da primeira classe, sim.
E aí, gente, eu tive que ficar sentada lá no vagão da primeira classe. Eu gostei, né? Mas eu fiquei morrendo de vergonha. Por sorte, tinha uma cadeira vazia. Eu sentei na cadeira que não tinha ninguém. E aí, quando passou o controleur, que é a pessoa responsável por ver a passagem, para conferir se você comprou mesmo, se tá tudo certo, eu expliquei para ele, né, em francês também, olha, desculpa, eu entrei aqui porque o trem tava partindo, eu não sabia onde entrar. Aí ele foi super educado e explicou que na próxima parada eu podia descer e entrar no outro vagão, que era o meu. Porque eles não tinham ligação por dentro, então eu ia ter que descer e entrar no outro. Aí eu fiz isso. Na parada que aconteceu no próximo lugar, eu desci e mudei de vagão. Aí eu fui pro vagão dos meros mortais, né? Que era tranquilo. Mas, gente, no geral foi isso, então. É a história da minha quase perca de trem. Eu achei muito legal. Essa viagem de Paris foi onde eu tive mais histórias, assim. Aconteceu muita coisa. Então, tive intoxicação alimentar, quase vomitei no metrô, vomitei, né, no lixo do metrô. Também conheci lugares diferentes, aí eu fiquei perdida lá perto da Basílica, fiquei entrando e saindo das lojas até encontrar, quase perdi o trem, enfim, muitas coisas. Foi histórias bem legais, assim, na hora não foi tão fácil, mas é legal de contar, né? E com certeza essas histórias me fizeram crescer. Então eu tô finalizando a página, colocando aí alguns adesivos do bloco de viagem da Algodão Doce. Espero que vocês tenham gostado de ouvir essas histórias. Não prometo que os próximos episódios vão ser tão interessantes, porque daí eu vou voltar à minha rotina, né? E vou começar a escola, os dias de estudo na escola. Mas é isso, então, gente, as páginas ficaram assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar os próximos episódios. E curte o vídeo e comenta aqui o que você achou. A gente se vê em uma próxima. E é isso. Até mais!